E a gente vai falar agora sobre uma situação bem complicada enfrentada por muitos pais. De repente, o seu filho cai e bate a cabeça. Que sufoco, hein? O que fazer nessas circunstâncias? É verdade que não pode colocar a criança para dormir em seguida? Vamos conferir as dicas de um especialista. O Checkup abre espaço agora para a gente falar de um assunto que amedronta muitos pais, sem dúvida, que é a queda com pancada na cabeça. Dr. Lucivan Miranda está aqui ao meu lado, ele é neuropediatra, professor do curso de medicina da UFC. Está acostumado a lidar com isso, né, doutor? Com muita frequência. Muitos papais procuram o Dr. Lucivan, bastante preocupados com essas situações. E é o nosso convidado de hoje aqui do quadro Consultando o Seu Médico. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Estou aqui à disposição no sentido de dar alguma orientação às mães, que realmente é um assunto muito preocupante. E que acontece com muita frequência, né, doutor? Extremamente frequente a criança ser levada à emergência nos hospitais pediátricos porque caiu e porque bateu a cabeça. Isso é muito frequente. Em que situações essa mãe e esse pai devem se preocupar? Quais são as regiões da cabeça que são mais preocupantes, que podem provocar algo mais grave? Na realidade é sempre preocupante, né? Para a mãe, para o médico, para o especialista, na maioria das vezes não é preocupante, porque a natureza é sábia. Se toda criança que caísse, batesse a cabeça, tivesse consequências, imagina como seria a nossa população. O cérebro da criança, o crânio da criança, ele é um pouco mais maleável do que o crânio do adulto. Então, uma pancada no adulto, às vezes, é muito mais grave do que uma pancada na criança. Então, na maioria das vezes, graças a Deus, não existem consequências graves. Então, o que apavora mesmo é aquela sensação de que a criança possa ter alguma sequela daquela pancada. E a região mais crítica, essa região por trás aqui, a frontal é menos crítica ou depende da queda? Existe alguma relação. A criança geralmente cai ou para trás, escorrega dentro de casa, numa poça de água, por exemplo, isso é comum, ou cai de frente. E essas duas regiões não são tão preocupantes. A região mais preocupante é essa aqui, que a gente chama de região temporal, que pode sangrar dentro da cabeça e isso criar um hematoma dentro da cabeça. Não é esse hematoma fora da cabeça que a gente chama de galo. Não é o galo, esse não é preocupante. É quando esse sangue sangra dentro da cabeça. E essa região aqui, temporal, é por onde passa uma artéria, que sendo uma pancada importante, essa artéria sangra e causa esse hematoma. Doutor, já ouvi falar que a queda mais preocupante é aquela que é de alguma altura, tipo berço ou cadeira. A criança, quando cai sozinha por algum motivo, não é tão preocupante. É verdade isso ou depende também da queda? É verdade, sim, porque quanto maior a altura, maior o impacto, né? E a maioria das crianças cai da sua própria altura. E é logicamente que, dependendo da altura, a gravidade é maior. Ok, agora nós vamos para as ruas, doutor, porque a nossa população também quer participar e quer fazer perguntas, ok? Então vamos lá, você pergunta, doutor Lucivan Miranda responde. Doutor, e em que casos eu devo levar a criança para o hospital? Naqueles casos em que a criança começa a vomitar frequentemente, eu acho que deve levar. Que a criança tem alguma alteração de consciência, ela momentaneamente ela fica desorientada ou entra numa sonolência profunda. Isso é muito importante. Quando a criança se queixa de dor de cabeça, a criança já é maior e se queixa de dor de cabeça intensa e frequente. Quando a criança, como eu já falei, vomita muito, eu acho essencialmente. Ou então quando existe um hematoma, né, no crânio importante, eu acho que são esses os motivos que devem levar a criança ao hospital. Doutor, chegando ao hospital, qual é a conduta? A criança passa por uma consulta clínica? Quando há necessidade de exames? Quase nunca existe um neurologista ou um neurocirurgião numa emergência, quase nunca.
Então, é o pediatra que faz o primeiro atendimento. O pediatra deve estar apto, capaz de fazer aquele primeiro atendimento. E somente quando ele achar necessária a presença do neurologista, do neuropediatra, então é que é chamado o especialista. Na maioria das vezes, eu diria que o pediatra pode resolver esse problema, sem a necessidade de especialista. E quando há, então, necessidade de chamar o profissional e que o profissional verifica que foi um caso mais grave, quais são os exames recomendados? O principal exame hoje é a tomografia de crânio. Isso dá a ideia, primeiro, se tem fratura, se tem afundamento no crânio e também se existe um hematoma intracraniano. Esse é que é o mais importante. Então, o principal exame é a tomografia. No entanto, poucas vezes há necessidade de pedir tomografia. Isso é mais uma angústia dos pais e, às vezes, até do profissional em querer pedir uma tomografia. A gente tem que saber que tomografia não é um exame simples e que deve ser feito somente quando necessário. Não se pode sob sedação, né? E claro, e tem que ser sedação e não se pode dizer que é totalmente inócua a tomografia. Ela tem radiação também. Então, eu acho que a tomografia é um excelente exame, mas a gente não pode entrar na angústia dos pais de querer fazer o exame, por qualquer motivo. Isso não deve ser feito. E raio-x não resolve nesses casos? O raio-x pode dizer apenas se existe fratura de crânio, mas não fala se existe o hematoma intracraniano. E o que é que pode, doutor, evidenciar que essa criança ficou bem? Né? Que passou um tempo aí da queda e que não há necessidade desse exame? As primeiras horas, primeiras 12, 24 horas, são fundamentais para consequências graves da pancada na cabeça. Passado esse tempo, aí a gente pode pensar em sequelas mais tardias, por exemplo, epilepsia, mas isso é uma coisa muito rara de acontecer, mas às vezes é uma causa, E o que é que pode acontecer de grave nessa queda? Uma hemorragia interna? Uma hemorragia intracraniana, que a gente chama de hematoma intracraniano, subdural ou extradural. Isso é o mais grave, entendeu? Agora, às vezes, depois de uma queda, às vezes nem é muito intensa e nem tem hematoma, a criança fica sentindo dor de cabeça com o passar dos dias. Ela sente dor de cabeça, fica irritada, às vezes com alteração do sono, quando é uma criança maior, alteração na escola, isso alguns dias ou até meses depois de uma pancada na cabeça. Isso é uma síndrome que é bem conhecida. E quais são os sintomas dessa hemorragia, desses problemas mais graves? Aí pode ter mais vômitos? Quais são os outros sintomas? Aí se há um hematoma intracraniano, aí o quadro ele é bem definido nas primeiras horas. Então, vômitos, dor de cabeça intensa, convulsão, ou então a criança fica com um lado do corpo paralisado. Então, são coisas graves e a criança entra em coma e tal. Mas isso isso leva um tempo até que isso aconteça. Vamos mais uma vez para as ruas, aproveitar esse momento aqui com o Dr. Lucivan, para que você também tire suas dúvidas. Aproveite, faça a sua pergunta, Dr. Lucivan responde. Doutor, quando a criança cai e que bate a cabeça no chão, tem problema botar ela em seguida para dormir? É interessante essa preocupação, essa pergunta é muito interessante e é uma coisa que difundida na população, até mesmo no meio médico. Agora veja, quando uma criança cai, ela tem vontade de dormir. E esse sono, às vezes, é um sono que a gente chama reparador. A criança dorme e depois que ela dorme, ela acorda bem. Então, aquele sono era um sono necessário. O que não pode é deixar a criança dormir a noite inteira, por exemplo. Não pode dormir muitas horas seguidas, mas aquele sono, a criança cai, chora e depois quer dormir, ela deve dormir. Não pode dormir por muitas horas, nem uma noite inteira. Quanto tempo depois que ela cai que ela pode dormir? Eu acho que meia hora depois, se ela está com sono, ela deve dormir. Aí depois os pais acordam, chamam a criança. Chama, observa, bota para caminhar, conversa e pronto. Essa é a observação. Doutor, e alguma outra medida, assim, logo após a queda? O gelo, por exemplo, é importante? O gelo é interessante no local da pancada, porque evita
a formação do hematoma, do galo, né? Do galo. Então, o gelo, que geralmente não é fácil colocar, porque a criança chorando, com dor de cabeça, e colocar gelo não é fácil. Acho que também é interessante, se possível, dar um analgésico, dos analgésicos mais comuns, do tipo de pirona ou paracetamol, também é interessante. Às vezes a criança não diz que está com dor de cabeça, porque não sabe falar, ou às vezes não diz, e então o analgésico também é importante. Então, muito interessante. O importante também é manter a calma, né, doutor? Como o senhor falou, manter a calma, verificar esses sintomas, o que a criança está sentindo logo após a queda. Agora, essa aí eu não sabia, que pode dormir, né? Porque muita gente fala que não pode dormir. A doutora Lucivan está dizendo que pode. Pode dormir um pouco, depois acorda, ver como é que a criança está. E se aparecer algum sintoma diferente, vai para o hospital. Com certeza, eu acho que a conduta é essa. Muito obrigada, então, doutor, por esses esclarecimentos e até a próxima aqui no Checkup. Muito obrigada pela oportunidade e sempre que for possível ajudar de alguma forma, estarei à disposição.